Olá, hoje eu gostaria de falar para você sobre Hugo de São Vítor e o Didascalicon. Eu costumo dizer que Hugo de São Vítor é um pensador que ficou um pouco ofuscado. Por quê? Porque ele é do século XII, ele nasceu em 1096, faleceu em 1140, viveu no século XII. E no século XII ele foi um dos maiores pensadores, junto com Pedro Abelardo e outros que eles tiveram, Guilherme de Champeaux. Outros grandes nomes também estão nesse século. Mas é como se esse século fosse o nascer do sol, quando o sol ainda está fraquinho, sabe? Aí parece que veio o século XIII com Santo Tomás, São Boaventura, Santo Alberto e outros grandes santos que foram como se o sol já tivesse nascido e estivesse no meio-dia. Aí o século XII, ninguém tem muito olhar para ele. Mas olha-se para o século XIII, né? Mas o Hugo de São Vítor tem sido um pensador que no Brasil tem sido bastante estudado. Tem-se crescido as pesquisas sobre Hugo de São Vítor e eu estou terminando a filosofia neste ano e tenho estudado o Didascalicon e um pouco da obra de Hugo de São Vítor e tenho me encantado muito e tenho percebido a grandiosidade deste homem. Acredito que não é motivo de nós esquecermos o século XII, mas percebemos a grandiosidade de Hugo de São Vítor e dos outros pensadores deste século. Primeiramente, gostaria de dizer que o Hugo de São Vítor nasceu na Saxônia, nasceu numa família rica, que teve como colocar ele para estudar no mosteiro. Então lá ele recebeu uma formação muito boa. Depois ele acabou indo para Paris, estudar numa escola chamada Escola de São Vítor. Foi fundada por Guilherme de Champeaux, que é um grande filósofo da época. E o Guilherme de Champeaux ele era muito conhecido e tinha uma honra muito grande. Então, quando ele fundou a escola já veio com esse grande nome de Guilherme de Champeaux e ficou muito famosa. As pessoas saíam de vários países para ir a Paris estudar. E Hugo foi um desses. Guilherme de Champeaux se tornou monge ali e fundou uma abadia. A escola era anexa a essa abadia. Então, tinham os monges, alunos e também tinham aqueles que não eram monges. Mas Hugo foi para lá e decidiu se tornar monge também, seguindo a regra de Santo Agostinho, ali naquela abadia de São Vítor. E ali ele se dedicava ao estudo. Muitas vezes o pessoal pensa que religioso não estuda. Até hoje nós estudamos, mas naquela época eles prezavam também muito por uma educação robusta. Eles estudavam filosofia, cultivavam a teologia, conforme podemos dizer hoje. E valorizavam isso muito, porque Deus nos fez com a capacidade racional. E a nossa capacidade racional ela tem muitas possibilidades, muitas potencialidades que nós temos que desenvolver. Mas, voltando para Hugo, ele se desenvolveu muito ali, se destacou, tornou-se monge, tornou-se sacerdote, depois tornou-se diretor da escola e no fim de sua vida chegou a ser sagrado bispo e depois cardeal da Santa Igreja. Então vejamos que ele ser cardeal já é um grande reconhecimento do grande nome que ele é. E o Hugo de São Vítor se destaca em vários pontos. Ele também se destacava na gramática, na geometria. Ele é conhecido também como um cartógrafo do saber, porque ele tinha muita capacidade de olhar o que os antigos já disseram e ir catalogando, e ir guardando essa tradição nos seus escritos. Ele é um homem que preserva muito a tradição filosófica, a tradição teológica, a tradição do pensamento ocidental. Ele também se destacou como um místico. Ele era um homem que cultivava uma vida de oração, mas não essa misticidade só na oração, mas também na sua vida intelectual. Ele era uma pessoa que em tudo voltava a sua vida para o místico, para o que está invisível e o que pode se relacionar, e nós podemos nos relacionar com esse invisível. O Hugo de São Vítor também se destacou como filósofo e teólogo. E a obra que eu gostaria de apresentar é esse Didascalicon, sobre a arte de ler. Aqui estou com a edição da editora Quirion, temos também a edição da editora Vozes.
o texto tem latim de um lado, português do outro, para que quem sabe ler latim possa acompanhar o original. Mas, basicamente, é um livro que quer introduzir o estudante no amor à sapiência. Ah, sim, mas o que é a sapiência? A sapiência é a sabedoria de Deus. Deus cria o mundo através da sua sabedoria. Assim como quando nós criamos algo aqui neste mundo, fazemos um computador, criamos uma nova máquina, nós inventamos algo através da nossa sabedoria. Deus fez o mundo através da sabedoria dele. Então, conhecer o mundo, de certa forma, é conhecer o que Deus fez através de sua sabedoria. Nós fomos feitos através da sabedoria de Deus. Nós somos produtos da sabedoria de Deus. Então, para ele, alcançar o conhecimento é alcançar essa sapiência de Deus, que é o próprio Filho de Deus, o Cristo, a sabedoria do Pai. Isso é algo muito complexo no pensamento de Hugo de São Vítor. Nós vamos ter outro vídeo falando sobre o conceito de sapiência. Mas por agora basta entender isso. E ele diz aqui no Didascalicon: a filosofia é o amor pela sapiência. E lembremos que os antigos já disseram: filosofia. Philos é um tipo de amor, sofia, conhecimento, sabedoria. Então a filosofia, desde sua origem, dado por Pitágoras esse nome, como Hugo apresenta, ela é o amor pela sabedoria. Então aqui no Hugo de São Vítor é mais delimitado ainda qual é essa sabedoria. Mas você deve pensar, então, como se chega a esta sabedoria? O livro é bem prático, não é nada de outro mundo. É basicamente você ter a capacidade de aprender a ler bem, saber o que ler, como ler e como realizar isso da melhor forma para que você chegue ao conhecimento de fato, chegue à sapiência, que é a razão primordial de todas as coisas. É como se você quisesse descobrir, pensemos um exemplo, né? Você quer descobrir as causas de um crime. Aí você descobre que tal pessoa mandou o cara assassinar a outra, né? Então, no caso, não foi a pessoa que mandou que matou. Ela mandou outra pessoa matar. Mas se você for procurar até as últimas instâncias o que aconteceu ali naquele crime, talvez você encontre uma outra razão para aquele que mandou matar. Talvez você encontre que tem outra pessoa por trás. Entende? É procurar as razões por trás das coisas. Filosofar é isso, procurar as razões por trás das coisas. E você pode encontrar isso, começar a aprender isso através dos escritos dos filósofos, através dos escritos dos grandes nomes do conhecimento. E aqui no Didascalicon, Hugo de São Vítor quer te guiar através dos escritos dos grandes nomes da filosofia, dos grandes nomes do pensamento. E você vai encontrar aqui referências a Platão, Cícero, Pseudo Dionísio Areopagita, Boécio. Então, é uma tradição ocidental que Hugo vem transmitindo nesse Didascalicon. E ele fala, são através de duas coisas que se chega ao conhecimento. Através da leitura e da meditação. E aqui, como se diz, sobre a arte de ler, esse livro é sobre como ler. Ele tem aqui nesse opúsculo, que está aqui nesse Princípios Fundamentais da Pedagogia, temos aqui o opúsculo sobre a arte de meditar, que é um outro texto que você também pode ler, do Hugo de São Vítor, bem pequenininho, tem 20 páginas mais ou menos, que vai ensinar como meditar, mas não uma meditação meramente religiosa. Mas, sabe, você pegar um texto e começar a refletir sobre aquilo, aprofundar as verdades que você encontrou ali, até que você consegue ver mais profundamente, mais claramente aquilo que você já tinha enxergado, mas não com tanta clareza. Hugo vai ensinar como meditar. Também temos outro opúsculo aqui, opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar. Então você já vê que o Hugo de São Vítor é um pensador que está preocupado em ensinar a aprender. Então, para você que está interessado em método de estudos, um caminho para estudos, levando em consideração a tradição ocidental, o Hugo de São Vítor é um pensador importantíssimo.
Especialmente o Didascalicon é um livro muito útil para quem está interessado em descobrir a filosofia cristã, ver como realizá-la, entender como funciona ser um filósofo e ao mesmo tempo ser cristão. O Hugo de São Vítor ele tem essa grande importância e é muito bom que no Brasil esteja crescendo a leitura do Didascalicon e a pesquisa sobre o Hugo de São Vítor. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e acompanhasse os próximos vídeos que virão, porque estarei comentando mais sobre o Didascalicon e especialmente sobre esse conceito de sapiência, o que será muito importante. Muito obrigado.